Louvado seja Deus. Capítulo 2, os vencedores e a cruz. Os vencedores não sofrerá dano à segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz assim: ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O Senhor aqui fala a todos os crentes, e particularmente aos de Esmirna. O que eles têm que vencer neste caso? Satanás. E Satanás, o máximo que pode nos causar, se o Senhor permitir, é fazer uso da morte contra nós. E ele pode usar os poderes do Estado e das instituições religiosas de toda a índole, mesmo as eclesiásticas de tipo cristão. Vemos em toda a história que há muitas instituições e organizações que pretendem ter o hereditário direito de ser a legítima igreja ou povo do Senhor, e dela os vencedores recebem perseguição e tribulação, ou pelo menos o desprezo, difamação diante, Senhor. De tal situação, nós como vencedores temos que estar alicerçados no Senhor. Nos programas de rádio somos acusados e outros meios de comunicações. Isso é o meio mais real que eles usam. A realidade da história da igreja em todos os tempos, aconteceu esses fatos e não deixará de acontecer. É uma estratégia de Satanás para abater os escolhidos. Mas o Senhor já havia advertido: a vitória aqui se trata da fidelidade ao Senhor até a morte. O Filho de Deus, mediante o derramamento de seu precioso sangue na cruz, vertido até a morte, mas com o resultado de uma poderosa ressurreição e gloriosa ascensão ao Pai nos céus, enviando logo o seu Santo Espírito e dando vida à igreja que é o seu corpo, a qual faz efetiva a sentença contra Satanás agora, e em especial aos vencedores. Irmãos, se és infiel, terminas em derrota. Se fugires do sofrimento, foges do todo compromisso que inclusive te pode levar o martírio. Automaticamente estás em derrota. Não se deixe levar por essa ideologia: eu sou filho de Deus, eu tenho que viver em abundância constante aqui. Não. Aqui nós estamos em guerra, em batalha, a abundância, o amor, a recompensa das obras aqui na terra virá no milênio. Se amas mais a tua própria vida e não estás disposto a oferecê-las pelo Senhor, sofrerás o dano da segunda morte. Mas façamos uma curta análise destes conceitos. Para entender, isto é fundamental que saibamos que há duas categorias de crentes:
os vencedores e os derrotados. Os vencedores são os cristãos que no marco da palavra de Deus são crentes espirituais normais, e os derrotados são os crentes carnais. Um cristão carnal é um crente anormal. Os crentes de ambas as categorias são salvos pela eternidade. Alguns serão salvos assim como pelo fogo, ou seja, sendo castigados. Assim como não é o mesmo a vida eterna que a coroa da vida, tampouco se deve confundir a morte eterna ou segunda morte com o dano da segunda morte. Sofrer dano da segunda morte se relaciona com o castigo temporário no reino milenar. Quando nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 15, a palavra do Senhor nos diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Quando a palavra de Deus diz que os vencedores não sofrerão dano da segunda morte, significa que os derrotados sim, a sofrerão. Sofrer um castigo temporal na gina ou algum lugar parecido ou específico é sofrer dano da segunda morte. Não sofrerão a segunda morte, mas se lhes causará dano, dor, que não sofrerá a segunda morte, nos diz João capítulo 10, versículo 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando nós olhamos em João capítulo 6, versos 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6,39 diz: dos que me deste não perdi nenhum. Dos que me tens dado, nenhum deles perdi. Note que diz que não perecerão jamais. Não diz que o que se extraviar pelo pecado se perde eternamente. O crente que peca será julgado por seu castigo e castigado, mas não perde sua salvação. A salvação eterna não guarda nenhuma relação com nossas obras ou comportamento. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus.